Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador da TV Metrópole. Está aberto o espaço para você tirar as suas dúvidas sobre os caminhos da aposentadoria. Ao meu lado, o professor Paulo Bacelar, especialista na área da Previdência Social, que nos dá o prazer de, a cada edição do Metrópole Debate, estar prestando esse serviço para você, trabalhador, trabalhadora, a caminho da aposentadoria. Vamos às perguntas. A dona Socorro de Oliveira de Calcaia tem 52 anos de idade e trabalhou 10 anos de carteira assinada. E ela pergunta, professor Paulo Bacelar, como pode fazer para se aposentar quando chegar à idade ideal? Olha, no momento ela não pode deixar de contribuir. Se ela já contribuiu 10 anos e ela tem 52 anos de idade, ela vai ter 60 anos daqui a 8 anos e aí terá 18 anos de contribuição se ela continuar contribuindo. Então já teria direito a se aposentar quando fizer os 60 anos. Agora, não pode deixar de contribuir, porque se parar de contribuir e só chegar à idade de 60 anos com esses 10 anos que a senhora tem, aí a senhora não vai se aposentar. A senhora precisa pelo menos contribuir com mais 5 anos para ter o seu direito garantido quando chegar à idade de 60 anos. Essa também é a dúvida, professor Paulo Bacelar, da dona Raimunda Gomes, que reside em Calcaia. Ela tem 52 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência Social e pergunta como conseguir a aposentadoria. Diferente da pergunta da dona Socorro de Oliveira, que tinha 10 anos de carteira assinada, a dona Raimunda nunca teve a carteira assinada. Pois é, nesse caso ela vai ter que contribuir como facultativa, se ela for dona de casa, verificando se ela tem cadastro no CadÚnico, Luciano, ela poderia contribuir com 5% do salário mínimo, que dá em torno de R$ 34,00 por mês. Se ela não tiver CadÚnico, ela pode contribuir como facultativa também, mas numa alíquota maior, de 11%, que dá em torno de R$ 74,00 por mês, só que ela vai ter que contribuir com 15 anos, ela vai se aposentar em torno aí de 67 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria. A Ana Vânia da Silva Brito, da cidade de Calcaia, diz que o pai tem 22 anos de carteira assinada e há 6 anos paga o INSS. Ele tem direito à aposentadoria, mesmo tendo hoje 58 anos de idade? Ele tem 22 anos de carteira assinada e pelos cálculos tem mais 4 anos, mais 6 anos. Então ele teria 30 anos, né? 30 anos. 28 anos, né? 26 anos, professor Paulo Bacelar, e 58 anos de idade. Nesse caso ele terá que ainda contribuir com mais um tempo, porque o homem só aposenta com 35 anos de contribuição, independentemente da idade. Ou então, se ele contribuir e não tiver os 35 anos, mas ele já tiver 65 anos de idade, ele também poderá já se aposentar. Professor Paulo Bacelar, o Carlos, que é de Trairi, diz que trabalha como pedreiro e gostaria de contribuir para a Previdência Social e quer saber quanto deve pagar e quais são os benefícios que ele pode ter como contribuinte do INSS. Olha, como pedreiro, ele deve contribuir como contribuinte individual. Ele deve ir numa agência do INSS, fazer a sua inscrição como pedreiro e pagar no carnê. Pode pagar 11% do salário mínimo, que dá R$ 74,00, e ele vai contribuir e vai se aposentar aos 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição. E quais são os benefícios que ele tem direito? Qual é a cobertura que ele tem da Previdência Social? No primeiro momento que ele contribuir, Luciano, ele já vai ter direito a qualquer benefício acidentário, por exemplo, um auxílio-doença acidentário, né, uma aposentadoria por invalidez, caso ele venha se acidentar e fique inválido permanentemente. E também, a partir de 12 meses de contribuição, ele já vai ter direito ao auxílio-doença normal. Se for mulher, ele teria salário maternidade, terá direito à pensão por morte, os dependentes dele terão direito à pensão por morte, e aí todos os benefícios e até a aposentadoria aos 65 anos de idade. Dona Maria Neuda de Calcaia diz que o esposo faleceu há 4 anos e tinha carteira assinada. Quais são os direitos que ela tem? E pergunta também se tem direito a algum tipo de pensão. Sim, se ela for esposa dele, se ela for casada com ele, com a certidão de casamento, ela terá direito à pensão por morte a partir do requerimento, já que já passou dos 30 dias do óbito. Se ela é companheira dele, não for esposa, ela vai ter que comprovar a união estável na época do óbito, que é com 3 provas materiais, 3 documentos de provas de que ela era companheira dele que vivia com ele na época do óbito. Professor Paulo Bacelar, o Rogério de Souza Silva, também de Calcaia, está afastado há mais de 2 anos pelo INSS por problema com hérnia de disco. Há 8 meses não recebe nada do INSS porque foi cancelado o auxílio. O que ele precisa fazer para recuperar esse benefício? Olha, ele teria que entrar com recurso administrativo após 30 dias, até 30 dias após a cessação do benefício. Se ele não fez isso, ele deverá agora entrar com um novo benefício a partir de agora,
ou então ele procurar a via judicial. Mais uma pergunta agora do Francisco Luciano de Araújo, residente em Calcaia. O filho do Francisco é imperativo, ele já deu entrada com pedido de benefício para o filho 2 vezes e esse pedido foi recusado, pois aparece no sistema do INSS que ele, o pai dessa criança imperativa, recebe mais de 2 salários mínimos. O que deve fazer para conseguir o benefício para o filho? É possível? Olha, nesse caso é realmente a renda do pai, por mais que o menino tenha problemas de saúde, ele não terá direito a um amparo social ao deficiente físico por causa da renda familiar, que aí vai ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Infelizmente, nesse caso, ele não teria direito. Valderi Silva de Abreu, que mora no Tabapuá, em Calcaia, faz o seguinte relato. Minha mãe tem 95 anos de idade e recebe pensão do meu pai, que era policial. Veja bem, Dr. Paulo Bacelar, minha irmã mais velha é a curadora, recebe a pensão e repassa para outra irmã que cuida da minha mãe. O problema é que elas não dão nenhuma satisfação para os outros irmãos. Quando minha mãe falecer, como podemos saber, por exemplo, se existe dinheiro na poupança ou um relatório dos gastos? Olha, somente a curadora, que ela é responsável pela pessoa. Se você não está satisfeita com a atuação da sua irmã em relação à sua mãe, você deve procurar o Poder Judiciário, informar isso através do Ministério Público e verificar se ela estiver tendo prejuízos, o Ministério Público pode ajuizar uma ação para que faça a troca da curadora. Agora, outra sugestão também, professor Paulo Bacelar, como se trata de questão familiar, são várias irmãs, e a mãe com 95 anos de idade deve até ser homenageada pelas filhas, todas sentando à mesa para conversar, dialogar e buscar o que para vocês é a falta de transparência, ou seja, discutir como é gasto esse dinheiro para não ter essa briga judicial desnecessária que traz desgaste para todas vocês envolvidas nesse processo. André Luiz da Silva, da Barra do Ceará, ele quer saber se tem direito ao PIS. A carteira dele foi assinada em 2009. Ele fez uma denúncia há uns 2 meses ao Ministério do Trabalho que a empresa não está depositando o FGTS, mas até agora não apareceu ninguém por lá. O que ele precisa fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, ele precisa ver se essa ação ainda está tramitando. São 2 perguntas na realidade, uma em relação ao FGTS e outra em relação ao PIS. Em relação ao PIS, ele vai ter direito se ele tiver tido um salário mínimo até nos últimos 2 anos. Se o salário dele é o salário mínimo, ele tem direito ao PIS. Agora, em relação à ação trabalhista, se ele tem um advogado, se ele entrou com a ação trabalhista quanto à questão do FGTS, ele deve saber se essa ação está tramitando, se você não acionou com o advogado, né? Porque a pessoa pode entrar pessoalmente, ela poderá ir numa vara trabalhista para saber se está tramitando a ação e como é que está a situação da FGTS. Laide Maria Félix, do Conjunto Ceará, diz que sofreu aneurisma cerebral e o INSS negou a aposentadoria. É certo o INSS negar a aposentadoria para uma pessoa que não tem como trabalhar? É a pergunta da Laide, professor. Olha, a gente, para saber por que o INSS não concedeu benefício, a gente precisaria saber a história toda da situação. Não tem como a gente analisar isso. Se foi por falta de qualidade de segurado, se foi por falta da incapacidade para o trabalho, porque às vezes a pessoa está incapaz para o trabalho, mas não era segurada, ou começou a contribuir após ficar com esse problema. Então, todos esses problemas devem ser olhados para que a gente não tenha uma conclusão antecipada. Você está acompanhando o Metrópole Debate. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas dos nossos telespectadores.